Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram aí a virada, essa primeira, meia semana de 2019? Agora sim a gente está indo para a nossa primeira semana oficialmente, né? Uma semana inteira já em 2019, uma semana inteira para a gente começar o ano e para a gente oficialmente entender essa nova energia, porque a gente já vai estar numa energia da lua nova, vai ter passado pelo eclipse ali. E eu acho que o que aconteceu com você nesse eclipse, né, os acontecimentos que surgiram por essa data ali de sexta até domingo, segunda, ou até já do ano novo para frente, né, foi um sinal daquilo que você vai ter que trabalhar nesses próximos 2 anos, principalmente, mas esse ano, né, nessas questões dos eclipses, nessas questões que trazem para sua vida aí. Então entendam o que aconteceu, avaliem, digiram isso da melhor forma, né? Entendendo ali, não como um processo de vítima ou algoz, se desidentificando disso, né? Da dualidade que a gente vive. Mas sim, vai ter muito conteúdo assim aí para você trabalhar. E aí a gente vai, nessa semana do dia 7 ao dia 13 de janeiro, a gente vai ter uma semana inteirinha de lua nova, né? Ela vai estar nesse ápice do eclipse, ela vai diminuindo e indo em direção à lua crescente, então sim, já pode sentir um movimento de crescimento de algumas coisas na sua vida, né? De coisas que começam a se movimentar em direção a uma caminhada aí, né? Então a um crescimento, mas oficialmente a gente vai estar com a semana toda na fase nova. Então é a fase da gente realmente começar o ano, da gente trazer o novo para o nosso ano, da gente mudar alguma coisa em nós. Então, não adianta ter intencionado, não adianta ter trazido listas e tido, enfim, insights, vontades, desejos. Agora é o momento de implementar novos hábitos, agora é o momento de trazer o novo realmente para sua vida. Quando eu falo em projetos, não é só projeto de trabalho, é projeto interno, projeto que você tem para você. Então, se você tem um projeto de saúde, se você tem um projeto de se cuidar melhor, se você tem um projeto de estudos, é esse projeto também, é o projeto que você intencionou para sua vida. E essa semana é uma semana para a gente realmente colocar isso em prática. Aproveitar essa lua em Capricórnio de terra, né, para isso. Apesar de, na segunda-feira, a gente amanhece com a lua em Aquário, né, a gente tá entrando num ciclo de lua nova em Capricórnio. Então, o mês todo vai estar com essa energia de Capricórnio, de colocar em prática, né, de terra, de colocar em ação, em movimento, em estruturar a sua vida para 2019 realmente dar certo, realmente acontecer algum movimento diferente daquilo que você, enfim, está acostumado, que estava vivendo até então e que você não quer, né, que se perpetue. Mas aí na segunda-feira a gente vai ter a lua em Aquário já, né? E a gente teve Urano, que é um dos regentes dele, que estava retrógrado até então. E ele ficou direto ontem, né? Tipo, um dia antes da Lua entrar em Aquário, ele ficou direto, aí a Lua entra em Aquário e vai acionar esse Urano, vai acionar essa força de quebrar barreiras, essa força de romper com aquilo que já não serve mais, essa coragem, porque ele está em Áries, de agir, de se movimentar. Então, muitas vezes, Urano fala muito de ruptura. Muitas vezes a gente está numa situação, numa zona de conforto, em que a gente sabe que para conseguir aquilo que a gente quer, a gente precisa romper com isso que a gente já não consegue mais suportar na nossa vida, mas a gente não tem coragem. E aí nessas épocas, enfim, em algum momento a própria vida, né, o universo, enfim, Deus, ele vai agir por você, ele vai trazer uma situação de ruptura externa para você perceber que você está precisando romper com algumas coisas na sua vida. Então é nesse sentido que a gente tem que analisar os sinais. Então, quando algo se rompe, né, algo que você não esperava, ou às vezes até que você queria, mas não tinha coragem, aí quando rompe você sofre da mesma forma, é aquela coisa, mesmo que você não quisesse, só pela ruptura em si você acaba sofrendo, porque você está apegado a alguma questão, enfim, a situação em si. E nesses momentos a gente tem que entender o recado. Então, tudo que acontece na sua vida no sentido de rompimento, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja com qualquer questão, a gente tem que entender que quando ele é externo, né, ele é muito um recado do universo pra gente, porque tudo que acontece é por alguma razão.
né? Então nada é por acaso, não aconteceu essa ruptura nesse momento por nada, ou porque não era para ser, porque se não fosse para ser, você estaria ainda naquela situação, né? Ou se o seu aprendizado é tomar coragem para fazer essa ruptura de você, né, para fora, é uma ruptura interna ali, então vai ficar esperando você agir, se você não está mais confortável naquela situação. Então aproveitem segunda e terça, principalmente, com essa energia de aquário, para inovar. Então, o que você precisa fazer diferente para os seus projetos de 2019 acontecerem? Né? É a hora de você ir lá e começar a agir, e começar a romper, talvez com o que ainda falta romper. Sempre fica uma coisinha, parece que um fiozinho que liga, né? Então é hora de romper com esses últimos laços, com aquilo que já não serve mais, para você ir atrás daquilo que realmente faz sentido para você, tá? Emocionalmente é uma lua mais fria, é uma lua que mais se distancia muito das emoções, né? Ela pensa muito, ela racionaliza muito, então ela é mais racional. A gente pode estar mais assim, né? E aí, na quarta-feira, já no fim da tarde, a partir das 5h30, a lua vai entrar em peixes. E ela vai ficar quinta e sexta o dia todo nessa lua. Então, quando a lua entra em peixes, né? E aí a gente tem Netuno ali também, vai acionar, esse Netuno vai acionar nosso mundo dos sonhos, né? Essa lua, ela traz sempre o contato com as nossas emoções, com o nosso mundo interno, com o nosso inconsciente. Então, ela é uma lua que pode ser muito boa, mas também pode ser muito ruim. Em que sentido? Quando a gente se apegar às questões mais densas, quando a gente se apegar a ilusões, quando a gente se apegar àquela sensação de não saber lidar com as nossas emoções. Então, ela sempre vai trazer uma questão dessa. Como que a gente pode aproveitar da melhor forma? Se conectando com a nossa intuição. É um momento da gente se conectar com os nossos sonhos, né? Se a gente ainda não sabe muito bem, não tem muito claro toda essa questão que eu falei de 2019, daquilo que você deseja, é o momento de você se conectar e talvez o momento de você revisar, será que é isso mesmo que eu quero? Esse é realmente o meu sonho? Ou eu tô fazendo algo só porque o outro disse, a sociedade disse? Então se conecte com seu real sonho, com seu verdadeiro sonho, né? Isso vai ser muito importante para você ter clareza dos seus sonhos, porque a gente vai ter essa conexão aberta, né? Essa via aberta com os nossos sonhos, com a nossa intuição. E quando a gente se deixa guiar por ela, não tem como dar errado, né? Tem até um vídeo no meu canal para quem tem essa dificuldade em perceber o que é intuição, o que é voz da mente, né? Do ego, e diferenciar isso. Vai lá ver que você vai perceber a diferença. Ela é muito sutil, mas ela é muito verdadeira. E quanto mais você pratica, mais você consegue entender a diferença. E essa lua em peixes fica um pouco mais fácil da gente acessar esse mundo mais sutil, esse mundo espiritual. E, inclusive, para a gente perceber que o mundo espiritual é o mundo real. Né? E que essa conexão que a gente tem é a nossa verdadeira natureza. Isso que a gente está vivendo aqui é só uma experiência passageira. O real, o definitivo, o infinito, né? Aquilo que a gente é realmente é o espiritual, é essa essência. Né? Então, a gente conseguir, nesse sentido, se conectar, né, com essa verdade e fazer essa associação verdadeira do mundo dos sonhos com o mundo real, trazer os nossos sonhos para o mundo real, tá bom? Então essa é a mensagem da lua em peixe até sexta-feira. Aí no sábado e no domingo, a lua vai entrar em Áries. E o regente também está em Áries, que é Marte, né? Então a gente vai ter um fim de semana bastante intenso, né? Bastante elétrico, cheio de energia. E aí você pode usar essa energia para o bem ou para o mal, no sentido de você pode usar essa energia para ir atrás daquilo que você quer, para ter coragem, para ter impulso, para ter energia para os seus planos, para suas metas, ou você pode simplesmente ficar irritado, ficar impulsivo, ter ações muito desmedidas com as pessoas, com todo mundo, né? E isso é uma escolha sua. Então a gente pode sim ficar mais irritado, a gente pode sim querer brigar ou acabar brigando, mas lembra de usar essa energia, porque é um fim de semana perfeito para você fazer exercício, para você, enfim, queimar essa energia de outra forma ou se dedicar ao seu projeto. Né? Então, usar essa energia direcionada. Né? E aí o planejamento é muito importante. Já deixa certo, eu vou fazer tal e tal coisa nesse fim de semana. E aí você vai atrás, tá bom? Então, cuidado com essa intolerância
use essa energia com sabedoria. Então, só para finalizar, né, essa semana, a energia da semana, a gente tem a cartinha aqui, a energia do tarô do Osho, a carta condicionamento. Então vai ser uma semana para a gente perceber os nossos condicionamentos, para a gente revisar as nossas crenças, para a gente, enfim, avaliar aí o que está faltando, né? O que eu estou deixando de fazer, o quem que eu estou deixando de ser por causa de condicionamentos. E condicionamento passa muito pela comparação, porque a gente se condiciona a algo, ou seja, a gente acha que a gente tem que ser daquela forma. Então a gente tenta se encaixar numa caixinha que fizeram pra gente. E às vezes ela é desconfortável, porque a gente não se encaixa nela. Tem gente que se encaixa, tá tudo bem, e a pessoa consegue viver bem daquela forma. Mas vai sim ter um certo desconforto ali, vai ter sim algo te cutucando para falar, olha, você não cabe nessa caixa, sai dessa caixa, sai desse condicionamento, né? Isso não te pertence, não é a sua maneira de ser, não é a sua maneira de agir, de fazer as coisas. Você veio aqui para mais, você merece mais do que isso. Então, percebam esse movimento, aproveitem essa semana em que a gente tem Aquário ali para fazer você perceber que está fora, né, que merece estar fora da caixa ou que não se encaixa mais nessa caixa. Aproveite a lua em peixes para se conectar. Então, qual que é a minha verdadeira essência? Qual que é a minha verdadeira caixa? Se é que existe caixa? Porque na verdade a gente percebe que não existe caixa depois que a gente sai dela. A gente percebe que existe um grande mar, uma grande, enfim, oceano de energia em que a gente está inserido. E que existem as caixinhas para nos condicionar, para a gente não perceber que está dentro do oceano. Então é como se a gente tivesse dentro do oceano, mas a gente ficasse dentro de um aquário, né, que é a caixa. Então a gente vive só dentro daquele aquário. Então chega o momento da gente sair daquele aquário e perceber que o nosso lugar real é o oceano, é muito maior do que isso, né? E que a gente pode ser quem a gente quiser e que a gente pode ter contato com muito mais pessoas, com muito mais energias, com coisas muito mais diferentes do que aquilo que a gente está acostumado. Tá? Então reflitam sobre os seus condicionamentos, reflitam por que você faz o que você faz do jeito que você faz, por que você é do jeito que você é, quem te disse que tem que ser dessa forma, porque se existe um desconforto interno, se existe algo falando para você, existe mais que isso, eu não devia estar só fazendo isso, eu tenho que fazer algo além, eu tenho que ser, né, de outra forma, não sei qual é o incômodo que tá aí pegando, mas ele é real. E ele é real porque você não tá vivendo a vida que você merece. Você não está sendo a pessoa que você é, né? Você não tá pertencendo ao lugar do qual você veio de fato, né? Sendo quem você é de fato. Então, percebam esse movimento, reflitam de verdade, escrevam, enfim, façam algum exercício nesse sentido de escrever mesmo. Quem sou eu de verdade? O que me impede de acessar esse real, né? Eu, que eu sou. E percebam a diferença, se vem algum insight, se vem alguma coisa. Eu gosto muito dessa carta porque ele fala justamente, olha, é o leão disfarçado de cordeiro. Ou seja, a pessoa não percebe a própria força, a pessoa não tem noção do próprio poder que tem. Então, despertar esse poder pessoal, despertar essa força interna de conseguir tudo aquilo que você deseja, de ser quem você quiser ser. Né? Sem precisar entrar em caixa nenhuma, sem precisar ser cordeirinho, porque ninguém tá aqui para ser cordeirinho, tá? E quando eu digo cordeirinho, é só ser a massa, né? É só ser igual todo mundo, fazer o que todo mundo faz. Questione mais a sua vida, questione mais os seus hábitos. Por que você faz o que você faz? Por que você precisa comprar algo que você não precisa? Por que você precisa, enfim, consumir tanto quanto você consome? Perceba esse movimento, olhe para dentro, veja que falta que isso está tentando preencher e você vai surpreender com as respostas que vão vir, tá bom? Então, tenha uma linda semana, uma semana muito produtiva, uma semana de uma energia nova que vocês vão sentir, vocês vão perceber. E quem souber aproveitar essa energia vai ter uma virada aí nessa semana, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.